tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui trazer uma listinha dos 13 livros que eu quero ler até o final do ano. Bom, esse ano meu ritmo de leitura caiu bastante em comparação com o ano passado e com o ano de 2020, em que eu estava lendo 40 livros por ano, mas normalmente o meu ritmo de leitura é mais lento mesmo. Os 2 anos anteriores foram mesmo atípicos. Antes de 2020 eu lia em média 12 livros por ano, então realmente meu ritmo de leitura é um pouquinho mais lento. Mas esse ano eu já li uns 15, 16 livros. Eu tenho até mesmo um vídeo das minhas últimas leituras. Para quem quiser conferir, pode ir lá. Eu li esses livros, mas eu também quero ler mais livros, né? A gente sempre sonha em ler mais, né? Então eu fiz essa lista de 13 livros que eu quero ler até o final de ano. Eu também não estou lendo muito porque eu estou com ressaca literária. Eu acho que está acontecendo comigo o mesmo que aconteceu em 2015, quando em 2014 eu li muito. Foi o ano da minha vida que até então eu tinha lido mais livros, foram cerca de 30 livros. Porque a maioria dos livros que eu lia em 2014 eram livros que não eram meus e eram livros em PDF, né? E aí em 2015 caiu, não sei no que, na minha mente, que eu só queria ler livros que fossem físicos e que fossem meus, né? Por conta disso, depois desse ano, acabou caindo muito meu ritmo de leitura, que é aí que se estabeleceu a minha média de 12 livros por ano. Mas em 2020 e 2021 eu voltei a ler, só que eu li muito e-book, né? Esse ano mesmo eu só li um livro físico, o resto foi tudo e-book. E eu acho que isso está fazendo com que eu tô precisando sentir o livro, sabe? Ter o livro comigo, sabe? Então eu acho que alguma coisa que no meu cérebro tá falando, não, você não quer ler o e-book, você quer ter um livro físico, você quer ler no livro físico, sabe? Então acho que é isso que está acontecendo comigo neste exato momento. Por isso que o meu ritmo de leitura caiu muito durante esse ano. Embora eu reconheça que eu já li muita coisa esse ano, embora apesar de ser 15 livros, gente, foram 15, 16 livros, então foi muita coisa de qualquer forma, né? Então, eu tenho 6 livros físicos que eu quero ler até o final desse ano e uns 7 livros e-books que eu tenho aqui pra ir lendo, né? Olha só, gente, o primeiro livro que eu quero ler esse ano é Onde Nós Está Mentindo, da Karen McManus. Eu queria muito ler ele, eu acho que é uma vibe de thriller que eu gosto bastante, sabe? Esse negócio de que tem um grupo de adolescente, desses membros morre, ou então eles causam algum acidente e depois eles acabam entrando em perigo por conta disso, né? Então, eu gosto muito desse tipo de história, né? E esse livro aqui, eu sei que já virou uma série na Netflix desse livro. Então eu quero muito ler ele para poder assistir a série depois. Então, esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Galera Records. Então, bom, outro livro que eu quero muito ler esse ano é Um Casamento Americano, da Tayari Jones. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. A história ela se ambienta nos anos 80, mais ou menos, e ela vai trazer um casal negro americano que está começando a vida deles, né, de casados, mas em um determinado momento ali, o homem, né, o marido, ele vai ser acusado de um crime. Provavelmente vai ser acusado injustamente por conta do racismo da galera ali. Basicamente, esse livro vai falar sobre racismo e questões sociais. Então, eu acho que vai ser muito interessante para mim ler esse livro para mim entender melhor algumas coisas também. Esse livro, eu vou ser sincera para vocês, eu já comecei ele, eu li até uns 13%, mas eu parei. Na verdade, tem alguns livros dessa lista que eu já comecei, mas eu acabei parando. Então, realmente, eu estou de ressaca literária, sabe? Então, tá sendo meio difícil, assim, o meu andamento com as leituras. Outro livro que eu quero terminar esse ano é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Bom, eu também já tinha começado a ler ele, só que eu acabei parando, porque eu sentia que eu não estava pegando a história inteira, sabe? Tipo, eu sentia que eu tinha que fazer algumas marcações, então eu acabei dando uma pausa. E eu acabei até parando na página 62, só que eu vou ter que começar tudo de novo,
Porque, né? Porque eu não lembro de mais nada, porque eu quero curtir a leitura. E é isso, né? Então eu quero muito terminar Pessoas Normais. Outro livro que eu quero muito terminar esse ano é A Desconstrução de Maradaia, escrita pela Michelle Hodgkin. Acho que ele foi publicado aqui no Brasil pela Record. Esse livro eu já tinha começado ele também. Eu cheguei a uns 50%, só que eu parei porque não sei. E aí agora eu vou ter que voltar a ler ele desde o começo, porque eu já também não lembro, quero curtir mesmo a leitura enquanto eu estiver com ela nas mãos, né? Então, esse livro ele está no Kindle Unlimited, então eu vou ler por lá. Esse livro ele é meio thriller, meio sobrenatural, meio romance. E eu acho que eu vou gostar bastante. Na verdade, eu já estava gostando da leitura, só que eu acabei em algum momento parando de ler ele, né? Ele vai trazer uma menina ali, junto com os amigos dela, eles vão fazer aquele jogo lá do tabuleiro Ouija, e 6 meses depois, os amigos dela morrem, né? E ela acaba se envolvendo nesse acidente, só que ela acaba se acidentando junto, só que ela não lembra de nada do que aconteceu. E para meio que superar o trauma, ela vai mudar de cidade, só que mesmo assim ela vai continuar tendo algumas alucinações e também ela vai ter alguns cliques do passado, do que aconteceu para que os amigos dela morressem, né? Então, eu acho que é um plot muito interessante. Eu curto muito esse tipo de plot, então acho que eu vou gostar bastante. Outro livro que eu quero, na verdade, reler ele é Através da Minha Janela, da Ariana Godoy. Bom, esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, só que eu li ele muito antes de ele lançar aqui no Brasil, né? Eu li ele ano passado, quando estava sendo anunciado que ia ter o filme. Acho que o cast já tinha até terminado as gravações, né? Eu conheci esse livro por meio do Clubinho da Cris, do canal Cris e Panda, e eu amei muito essa leitura, sabe? Eu amei muito esse livro, achei muito interessante, assim, tipo, é aquele tipo de romance que eu curto bastante, né? Bom, aqui a gente vai ver a mocinha, né? Que é a Raquel, ela sempre teve uma paixão meio platônica ali pelo vizinho dela, que é o Ares Hidalgo. Só que aí, a partir de um momento, o Ares vai começar a notar ela, e a partir desse momento os dois vão começar a se relacionar, a interagir. Só que também esse livro tem aquele toque de drama, porque o mocinho, ele não confia muito nas pessoas, ele é aquele cara que tem alguns problemas ali com relação ao passado dele, né? Então, vamos ver esse dilema ali, vamos ver essas questões se desenvolvendo. E eu acho que eu definitivamente... eu amo esse livro, gente. Pra mim é 5 estrelas, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. Então, assim, tipo, Ariana Godoy, Através da Minha Janela, Ares Hidalgo, os irmãos Hidalgos moram muito no meu coração. Então, eu amo muito. Outros livros que eu quero muito ler, eu já vou incluir eles aqui no combo já, junto, porque são da mesma autora, que é O Lado Feio do Amor e Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Esses livros eu tenho aqui no meu Kindle, porque ano passado, quando teve ali uma promoção ali do Kindle Unlimited, eu baixei esses livros e eu acabei... Agora eu tô com o modo avião do Kindle, né? Até agora eu tenho esses livros baixados aqui no meu Kindle. Esses livros nem estão mais no Kindle Unlimited, né? Então eu tenho eles e eu quero muito ler esses livros, só que eu acho que vai demorar um pouco para eu ler Colleen Hoover, porque o último livro que eu li foi dessa autora, né? Então eu não curto muito ler os livros da Colleen Hoover meio que na sequência, assim, porque eles são livros que desgastam muito gente, são livros que, sei lá, tipo, a gente fica com eles na cabeça por muito tempo até ter a coragem ali de ler outro livro dela, né? Eu não sei muito bem qual que é a sinopse desses livros, então, mas eu acho que eu vou gostar muito porque é Colleen Hoover e eu tô amando os livros dela. Eu já li 4 e cada um é melhor que o outro. Outro livro que eu quero muito ler é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Esse livro ele vai falar sobre feminismo, né? É um livro de não ficção, vai trazer as políticas, né, do feminismo, né? E assim, eu sou uma pessoa que é feminista, só que assim, eu sou uma pessoa que é muito preguiçosa para ler livros de não ficção, para ler livros que
vão me trazer algum conhecimento, de fato, né? Assim, tipo. E eu tenho muita preguiça. Então eu tô lendo esse livro aqui, eu tô lendo desde março. Eu tenho que reler ele de novo. Começar ele e terminar de uma vez já. Eu acho que vai ter que ser numa catada só esse livro. E assim, tipo, é isso. Eu sinto que eu estou precisando ter mais conhecimento, sabe? Adquirir mais conhecimento. Sinto que a minha mente está muito vazia, que a minha mente está péssima. E por conta disso eu quero muito ler O Feminismo é para Todo Mundo. Bom, outro livro que eu quero reler, que é o melhor livro, acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida, porque é a terceira vez que eu vou querer reler ele. E assim, eu amo muito, que é o Hobbit. É aquele tipo de livro que a gente só quer reler, né? Tipo, é aquele tipo de livro que é muito gostoso de ler, que a gente se sente ambientada ali, que a gente se sente dentro da história. Eu gosto muito de Tolkien, então eu quero muito reler ele. Eu tenho esse livro físico, só que ele está lá na minha outra casa, na casa da cidade. Então, não tenho ele aqui. E outro livro que eu quero, seguindo esse passo aí de livros que vão me adquirir conhecimento, vão me agregar conhecimento, quero muito ler O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Eu sei que ele vai falar de ciência, de pseudociência, desses negócios ali. Eu já li o primeiro capítulo, mas é a mesma coisa. É aquela coisa, eu sempre leio o primeiro capítulo e depois não leio mais nada. Então, por isso que eu tô desde o ano passado tentando ler esse livro também. Mas é isso, eu vou tentar ler ele. Eu tenho um e-book dele aqui, então eu vou ler ele. Bom, outro livro que eu quero muito ler, e é um livro que é bem famoso, né? É Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Eu já vi muita gente falando sobre ele, né? E eu vi também que ele virou filme agora. O que eu sei desse livro, basicamente, é que é basicamente o livro da Juma Marruá dos Estados Unidos. Ou seja, de uma menina que morou ali acho que no Brejo dos Estados Unidos e que não tem muito contato assim com a civilização. Então eu acho que eu vou gostar bastante. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro, as primeiras vezes, eu pensei que era um romance, mas parece que vai ter um quê de thriller ali, um quê de suspense ali, de mistério, porque pelo trailer parece que tem mistério nesse livro também. Outro livro que eu quero ler, e esse livro, nossa, esse livro é uma das minhas metas mais antigas, é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Eu tenho esse livro, esse e-book pela edição da Antofágica, que eles sempre soltam aquelas promoções maravilhosas de e-books. Então eu sempre aproveito elas, né? E esse livro vai falar sobre um rapaz, né, que ele conhece alguma mina lá e ele fica completamente apaixonado por ela. Esse livro foi, acho que, o que iniciou o movimento do romantismo na época ali. Eu sei que esse livro causou uma onda de suicídios ali na Alemanha. Então eu acho que eu vou gostar. Não sei se eu vou gostar, mas eu acho que vai ser uma leitura muito boa, vai agregar muito valor pra mim, sabe? Bom, aí, bonitinha. E por último, um livro que eu quero muito ler esse ano é A Sombriossos, da Lady Bardugo. Esse daí eu não tenho e-book, eu não tenho livro físico, mas eu achei ele no aplicativo da Biblion, que é o aplicativo do governo do estado de São Paulo, que funciona como uma biblioteca gratuita online, que você pode pegar emprestados alguns livros e ler eles. E como esse livro é um livro que divide muitas opiniões, na verdade a maioria das pessoas não gosta muito de Sombriossos, apesar da primeira temporada ter me agradado bastante, eu resolvi não gastar nenhum dinheiro com ele e ler ele de uma forma gratuita e legal. Eu tô precisando muito voltar a ler fantasia, porque eu não tô lendo nada de fantasia. Eu acho que isso também é um fato, que eu tô lendo tanto romance que talvez tenha gravado ali na minha ressaca literária. Então esse daqui foi o meu vídeo de 13 livros que eu quero ler até o final de 2022. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero pedir para que vocês curtam ele, comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui neste canal, porque é de extrema importância. Também comentem aí, falem aí quais que são os livros que vocês querem ler até o final do ano. Qual é a meta de vocês para o final do ano? Então é isso, gente. Então até mais.